Olá, aluno. Olá, aluna. Tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina, Gestão e as Inovações Tecnológicas, né, para a Educação, nós vamos tratar, né, do tema Inovação e Planejamento Participativo. Nosso objetivo da aula de hoje é refletir sobre o planejamento participativo como uma inovação na educação digital. Compreendemos o planejamento participativo como um importante instrumento da gestão escolar, implica o envolvimento do processo de construção coletiva, né, vinculado à produção de conhecimento dentro da escola. Esse processo está diretamente relacionado às transformações da realidade escolar, que passa também por transformações dos sujeitos e dos próprios processos de trabalho, processos de gestão, processos pedagógicos. Vejamos, então, cada uma dessas dimensões. O planejamento como um instrumento de gestão implica, né, pensarmos a gestão democrática e participativa a partir da dimensão processual e da dimensão pedagógica. Isso quer dizer, não estamos falando de etapas estanques, né, em que se faz durante o planejamento, mas sim um processo, né, que a cada momento há uma reflexão das questões que mais importam para a escola e a participação de todos a partir do diálogo e da discussão, gerando o quê? Conhecimento sobre a realidade. Então, nós temos duas dimensões aí que nós vamos ver daqui a pouco. Um é o conhecimento relacionado àquilo que se quer produzir na escola, né? Então, que envolve a decisão sobre currículo, conteúdos, metodologias de ensino. E uma outra dimensão tem a ver com a própria historicidade, história, né, local da escola como instituição, e também produz um conhecimento acerca da sua identidade e da sua realidade. Pois bem, o planejamento ele está sendo tratado aqui como um conhecimento colocado a serviço da ação, né? Visa, né, a realização da finalidade da escola, garantindo o quê? Que os alunos, né, tenham acesso ao conhecimento socialmente construído, promovendo a aprendizagem formal, um objetivo maior da escola. E, obviamente, que nesse sentido, né, a gestão participativa ela tem que dar atenção especial aos professores, garantindo as condições para que ele possa garantir aos alunos a aprendizagem formal. Muito bem. Quando nós pensamos, né, no planejamento como um processo, né, de construção coletiva, nós estamos dizendo que é importante termos em mente a realidade de cada escola. Porque cada escola ela é determinada, né, pelo seu contexto social, histórico, político, cultural e econômico, e que essa é a realidade que deve ser refletida no processo de elaboração ou nos processos de planejamento. Bom, a questão central, para quem nós planejamos? Né? Então, nós temos aí, está sempre pensando no nosso público, né, os nossos alunos, o contexto socioeconômico desses alunos, é muito importante termos claramente quem são os nossos alunos, que é justamente para eles que nós planejamos. O outro ponto é quem são os sujeitos do planejamento, quem participa do planejamento, né? Então, a gestão democrática implica pensarmos a participação, né, do coletivo e também da comunidade escolar. E qual é o lugar do planejamento da escola? Então, é fundamental termos, claro que o fazer, né, o executar, o criar, que implica o planejamento, está diretamente relacionado ao projeto pedagógico da escola, né? É quando nós vamos projetar, então, o futuro dessa escola e mesmo prever aí
resolução de problemas, né, que a escola e a comunidade deve se ater para resolver e transformar essa realidade visando as suas finalidades educacionais. Pois bem, há também aí essa outra dimensão do planejamento como um processo de produção de conhecimento que implica 3 grandes níveis de mobilização de conhecimento. Conhecimento institucional, né, que é esse que está aí inscrito por meio de decretos, leis, resoluções, né? Os conhecimentos acadêmicos científicos, né, que fazem uma reflexão teórica sobre aspectos, né, da educação, em seus vários campos de conhecimento, e também os conhecimentos tácitos, né, que são aqueles conhecimentos que não estão sistematizados, né, e não estão explícitos, porque eles envolvem a experiência, né, e a troca das relações entre as pessoas. É um conhecimento que se tem desenvolvido ao longo do trabalho. E também do conhecimento acumulado, né, vamos dizer assim, dos atores e da sua relação com a instituição. Um outro ponto importante é que a reflexão sobre a realidade escolar, ela torna-se em si um objeto de conhecimento, né? Então nós temos aí a ideia da construção de um objeto de conhecimento, que é a investigação da realidade da própria escola. Pois bem, ainda temos que entender, né, que a produção de conhecimento envolve a ideia do planejamento e gestão como aprendizagem social, né? Nós estamos colocando aqui a questão das relações entre as pessoas, ao mesmo tempo que envolve o reconhecimento de certos valores democráticos, envolvendo o reconhecimento do outro como um sujeito, né, e não como um objeto, ou seja, sujeitos participantes aptos, né, a tomarem decisões, e não simplesmente objeto de uma certa visão, né, de gestão ou de planejamento, que deve-se obedecer apenas ou executar apenas uma lei ou uma orientação que venha de uma instância superior. Então nós estamos falando que é no âmbito das relações democráticas que é possível nós pensarmos na produção de conhecimento a partir do planejamento. E a produção do conhecimento também da escola, né, essa que tem a ver com as suas finalidades, ou seja, nós produzimos conhecimentos visando o aprendizado do aluno a partir das disciplinas, dos conteúdos, dos currículos, né, das metodologias utilizadas, da própria avaliação que nós fazemos, seja em sala de aula, ou seja, de forma mais ampla sobre a própria escola. Muito bem. Um próximo passo aqui importante é a gente compreender o planejamento como instrumento de ação, né? Ação transformadora da realidade da escola, que envolve os sujeitos e os próprios processos de trabalho. Portanto, nessa perspectiva, o planejamento não é um planejamento técnico-instrumental, né, ligado a uma racionalidade técnica e apenas administrativamente que dirige as pessoas, mas o planejamento é pensado como uma forma de emancipação, né, e não de controle. Portanto, emancipação no sentido que os sujeitos possam, né, tomar consciência do seu papel, da sua responsabilidade em função, né, do papel da escola como uma instituição social e educativa. A transformação, né, a ação transformadora, implica nós pensarmos o planejamento na sua dimensão temporal, né, na sua temporalidade. A gente coloca aí o tempo dentro do projeto pedagógico, ou seja, o que eu quero atingir, né, quais resultados eu quero buscar num futuro de médio ou longo prazo, ok? E também a prioridade. Nós temos uma série de questões, nem todas são passíveis de serem resolvidas e abordadas ao mesmo tempo. Nós temos que eleger, né,
Por isso que, normalmente, num processo democrático, nós temos a necessidade de diagnosticar os problemas, quais são os principais pontos que precisam ser enfrentados naquela realidade, e, a partir desse levantamento dos problemas, identificar quais são ou qual é o problema que nós devemos iniciar, qual é o problema prioritário que nós devemos enfrentar. Por isso, nós temos que fazer uma hierarquização aí dos problemas a serem resolvidos, priorizando-se aqueles com maior urgência, né? Um outro ponto importante que nós temos que ter claramente, que é uma dimensão, um dos fatores aí fundamentais dessa discussão, e também é a intencionalidade, porque o planejamento ele tem que estar a serviço, né? Ele é feito para quem? Ele está a serviço justamente do aluno, né? É o que a gente busca, então, a sua formação cidadã, o seu aprendizado formal, enfim, capacitando, né, dando condições para que o aluno possa aprender e ter um relacionamento com o saber. Portanto, é fundamental a gente ter aí como um dos fatores em pauta a discussão de a quem e para que se destina o projeto pedagógico, né? Que concepção coletivamente assumida dentro de uma escola vai servir como base, né? A concepção política, concepção de educação, a própria concepção de sociedade, a própria concepção de homem e de mundo, né? Então, essas reflexões implicam aí nessa possibilidade de termos aí uma intencionalidade pautada por valores que busca-se nortear, né, as ações dentro da escola. Pois bem, um outro ponto também importante, que faz parte desse fazer, né, do planejamento, é a intervenção. Obviamente, nós, dados os problemas, analisado a hierarquia desses problemas, os quais devem ser priorizados, né, para serem resolvidos, nós temos que ter aí também o quê? As ações, né? Nós buscamos detectar as causas relacionadas aos problemas, eventuais causas, e ações que visam justamente solucionar, atacar essas causas, solucionar o problema por meio da resolução dessas causas, certo? Então, nós temos aí a intervenção que merece destaque, né, dentro do planejamento, porque é aí que nós definimos também uma série de responsabilidades, né? Quais instrumentos, quais meios, quem, né, quais pessoas serão responsáveis e assim por diante. Em que espaço de tempo, com quais recursos, são todas questões que estão relacionadas aí ao momento da ação, né, da intervenção. Portanto, a intervenção enfoca os principais assuntos, né, a serem tratados pelo planejamento, tanto do ponto de vista da gestão em si, né, gestão administrativa, pedagógica e financeira da escola e os seus problemas, assim como a dimensão referente aos aspectos pedagógicos em si, ok? Obviamente que esse é um processo, né, que requer o quê? A participação e a produção de conhecimentos em relação a uma determinada problemática que se busca solucionar. Então, nós temos aí um ponto importante do destaque, que é o planejamento. Ele também visa uma ação mediada pelo conhecimento para a resolução de problemas vivenciados na escola, ok? Não só os problemas, mas também para projetar, né, transformações desejáveis. Nós vimos aí, em videoaulas passadas, na entrevista com o professor Wagner Neves, em que o papel do gestor, ele visa mobilizar, né, os recursos que existem na rede, né, no sistema de ensino, mas também realizar parcerias junto à comunidade local, junto às entidades, ou mesmo entidades da sociedade civil. Então, ele conseguiu lá equipar a sua escola com as lousas digitais e garantir
que todos os alunos tenham acesso a um material tecnológico de qualidade. Pois bem, não basta, né, dentro da escola, a gente pensar apenas atender uma sala. Nós temos que garantir que todos os alunos, né, sejam beneficiados pelos recursos ou pelas ações desenvolvidas e, fundamentalmente, que todos os alunos possam ter uma educação de qualidade, né? Então, é importante no planejamento nós pensarmos o que nós queremos atingir, né? É possível atingir, né? De que forma? Porque há muitas questões que estão, às vezes, fora, né, da possibilidade ou da discricionariedade da escola, porque está relacionada a uma outra dimensão, né, de poder. Então, são questões que envolvem a secretaria de educação, seja municipal ou estadual. Uma outra questão importante é a discussão da dimensão, né, ético-valorativa. Então, nós estamos falando de projeto político-pedagógico, um projeto fundado em valores, né? Quais os valores da escola? A escola ela se baseia como uma empresa em valores pautados na competição, né? No lucro, não, né? Nós já fizemos essa discussão no comecinho da disciplina. Nós sabemos que a função social da escola é formar as novas gerações, né? Mostrar o mundo, o mundo já que está aí, o mundo velho, aos novos que chegam no mundo. Portanto, é fundamental que os valores, né, a discussão ético-valorativa esteja no âmbito do planejamento, no âmbito das discussões e das relações que ocorrem via conselhos de escola, via as reuniões de planejamento, que não deve ser também um planejamento daquele burocrático, né, aquele que se faz apenas no começo do ano e que se engaveta o projeto pedagógico e somente no outro ano vai a equipe então escolar, a equipe gestora, junto com a comunidade escolar, tomar ciência. Não, o planejamento ele é um processo, né, ele está a cada dia sendo construído, elaborado, reelaborado, porque é preciso acompanhar as ações que são planejadas, né? É preciso avaliar com os resultados das ações que foram planejadas, ok? Então, nesse processo que nós entendemos que a ação coletiva se baseia nos valores de tolerância, de solidariedade, de justiça, de prudência, entre outros valores, né? A parcimônia e assim por diante, que são valores que nós colocamos, né, como princípios da ação educativa, né? Seria um absurdo nós pensarmos uma escola que incentivasse a violência, que incentivasse a intolerância, que incentivasse, enfim, qualquer uma dessas dimensões que são anti-educativas, são desumanas. Portanto, nós estamos falando de um processo de humanização, quando nós falamos da dimensão ético-valorativa, né, que faz parte desse processo em construção de conhecimento na escola. Então, vejam, nós estamos falando que o planejamento é um processo de construção de conhecimento e é um processo de ação transformadora da realidade dos sujeitos, né? Pois bem, por fim, nós temos aí a ideia de quê? De sustentabilidade, né? Como eu posso chegar às transformações que o coletivo deseja alcançar, né? E que dispositivos criar para mantê-las, né? Correto? Então, é preciso que, para que as ações pedagógicas alcancem seu êxito, que o gestor e a comunidade escolar esteja pensando na sustentabilidade ao longo prazo de suas ações, que garanta as condições materiais e humanas, como formação, né, continuada dos professores, durante todo o período letivo, né? Visando com isso, então, alcançar aí uma escola que esteja aberta à participação, que esteja aberta ao diálogo e que garanta ao aluno um lugar de referência para que ele se sinta seguro, né, e confiante no seu processo de ensino e aprendizagem. Um grande abraço a todos, espero que
nós possamos discutir um pouco mais de planejamento durante as atividades no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Um grande abraço a todos.